gente, o que é isso, maternidade tóxica? Da onde tiraram esse nome? O que é isso? Então, falar sobre maternidade é desafiador a qualquer momento. Ainda que a gente não coloque a questão do tóxico ao lado, maternidade já é em si um desafio muito grande, né? Porque nós precisamos, enquanto profissionais, olharmos para esse cenário entendendo a individualidade e a subjetividade de cada mulher. Quando a gente fala sobre maternidade tóxica, nós estamos, de uma forma geral, rompendo aquele paradigma de que a mãe ama incondicionalmente seu filho. E aí é que está a grande barreira, porque nós não admitimos e não nos apropriamos de que uma mãe não possa amar infinitamente o seu filho, né? Porque a mãe tem que amar, a mãe tem que cuidar, a mãe é o lugar de zelo, do afeto, é a cuidadora primária aí desse neném, desse bebê, dessa criança. E quando a gente fala da falta de amor, chega a dar um arrepio em muitas pessoas, né, Rafa? O que acontece com a maternidade tóxica? O porquê desse nome? A gente entende que tóxico, assim como uma droga que causa efeitos danosos no organismo, a maternidade tóxica também causa uma dependência emocional muito grande dessa pessoa que vivencia é filho de uma mãe tóxica, por exemplo. Né? Então, são uma série de questões, série de aspectos que, quando ela vai vivenciando desde a época que ela nasce, muitas vezes sair desse ciclo é muito mais difícil, porque traz um aspecto de ruptura mesmo, muito mais difícil, e muitas vezes a pessoa não consegue nem se dar conta que ela faz parte desse processo vicioso dessa mulher, dessa mãe tóxica. A gente precisa também entender que as mães não chegam à maternidade, as mulheres não chegam à maternidade todas pelo mesmo caminho. Existem mulheres que desejam ser mães, existem mulheres que não desejam, mas engravidam e constroem esse vínculo com a gestação, com um filho. Mas também existem as mulheres que não desejam, as mulheres que odeiam a possibilidade de serem mães, de estarem grávidas ou até mesmo de cuidar de uma criança. Quando nós entendemos esse lugar, nós entendemos também que essa história, essa bagagem, ou de violência, de abuso, ou até mesmo de negligência, ela pode servir como uma base para o relacionamento dessa mãe, dessa nova mãe, com esse filho que está para chegar, ou com esse filho que já existe. É como se fosse um ciclo mesmo, né? Um vicioso de adoecimento. Então, a maternidade tóxica, ou também considerada maternidade abusiva, ela traz um cenário de muitas possibilidades de origem para isso acontecer. Nós podemos entender, por exemplo, que existem mães que são tóxicas ou abusivas por uma questão de adoecimento mental. Uma das bases para o relacionamento tóxico entre mães e filhos é o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade paranoide, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui para você já e te respondo. E também tem a questão da incapacidade, né, social, cultural, de serem mães daquela criança, ou ainda por uma questão de falta de maturidade emocional. Então, existem esses três aspectos que trazem uma relação abusiva ou adoecedora na relação da díade, né? Mãe e filho. As mães que são consideradas tóxicas, elas vêm de uma história também familiar tóxica. Então, ela não nasce uma pessoa mãe tóxica, né? Mas ela teve na sua própria mãe também uma mãe tóxica que provavelmente teve uma avó, né? Então é transgeracional. Sim. É isso mesmo? É isso então, mesmo. É transgeracional esse registro, essa marca, porque a gente muitas vezes pensa assim, eu quero fazer totalmente diferente do que a minha mãe fez comigo, com meu filho. Mas não sai de nós, né? Aquele modelo, né, que a gente aprendeu a seguir e acaba reproduzindo, né? E às vezes sem querer, às vezes até no sentido de eu não quero, eu não desejo, poxa vida, já fiz, na hora que eu vi, já fiz, já foi, não queria, né?